Meus amados, nessa manhã nós iniciamos uma série de exposições na carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus. Cristo é superior a todas as coisas. Essa série de pregações vai iniciar-se hoje e vai até o final do ano. Então a gente vai fazer um longo percurso ao longo dessa série de pregações, todas elas baseadas então na Epístola aos Hebreus. Essa manhã a minha proposta não é nem tanto entrar num texto específico da carta. Como já lemos essa manhã, os primeiros versos do livro de Hebreus serão a exposição do próximo domingo. Hoje eu quero fazer, na verdade, uma espécie de sobrevoo sobre toda a carta e olhar com você algumas questões que nos interessam, antes até mesmo da gente começar a série de pregações. A minha proposta aqui é fazer um sobrevoo na floresta, ao invés de ficar olhando cada árvore em si. Então a gente vai hoje fazer um movimento que vai dar para a gente uma visão maior do que é essa epístola e da importância dela para a vida de cada um de nós. Olha, eu começo dizendo que a epístola de Hebreus é uma epístola que tem muita coisa que a gente não tem certeza. Há muitas incertezas que a gente não dá uma resposta definitiva sobre algumas questões relacionadas com essa epístola. Como, por exemplo, a autoria é um livro, portanto, que não dá para a gente uma informação precisa sobre isso. Não dá informação precisa sobre quem são os destinatários da carta, nem tampouco qual é a situação que eles enfrentaram efetivamente, os leitores originais dessa epístola. E por fim, nem mesmo o gênero literário da epístola de Hebreus é decidido e definido. Portanto, há muita especulação com base nesse livro. De fato, é um livro que traz muitas especulações, e ele é um prato cheio, para quem quer ficar vivendo dessas especulações. Minha proposta aqui não é ficar perdendo tempo com essas especulações. O que eu quero mostrar é que a gente deve gastar tempo nessa manhã entendendo aqueles aspectos gerais da Epístola de Hebreus que são apontados pelo próprio livro para nós. É isso que a gente vai fazer. Antes de começarmos, vamos olhar esses aspectos gerais da Epístola aos Hebreus e como eles podem nos ajudar a entender a mensagem do próprio livro, porque esse é o nosso objetivo. Que você e eu compreendamos a mensagem do livro de Hebreus. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus, olha que novidade, né? Hebreus, capítulo 13, e eu vou ler só um único verso, o verso de número 22, que é uma espécie de apelo que o autor do livro faz aos seus leitores. Olha o que ele pede que eles estejam atentos ao longo dessa longa carta de 13 capítulos que é apresentada para nós então como um livro inspirado por Deus, carta do Novo Testamento. Diz assim o autor: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Deixa aberto aí, porque a gente vai olhar um pouco melhor essa orientação, esse apelo feito pelo autor de Hebreus, que a gente deve suportar a presente palavra de ilustração dele e entender que ele escreveu o que ele escreveu de maneira resumida. Então, nosso roteiro de pregação aqui essa manhã, vão ter 4 etapas. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Hebreus. Depois quero falar um pouquinho sobre os leitores originais dessa carta. Vai nos interessar para a gente poder entender muito do que a carta vai tratar. Depois a estrutura da carta, como é que ela está dividida, como é que o livro de Hebreus está dividido. E por fim, qual é o grande tema dessa epístola? Do que ela trata acima de tudo mais? Acho que o nosso painel é uma boa pista, Cristo está acima de todas as coisas. Então eu quero mostrar esse grande tema e qual a importância disso para um cristão que vive no século XXI. Porque isso que nos interessa. Como é que essa mensagem deve ser aplicada, vivenciada, experimentada, ilustrada, compreendida por nós no contexto atual em que vivemos? Então vamos começar olhando um pouquinho sobre a autoria. Então o primeiro problema que a gente tem, naqueles que eu já apontei, é que o autor de Hebreus não se identifica. O autor é anônimo. Outras cartas do Novo Testamento você tem o autor logo se identificando, Cartas de Paulo, Tiago, Judas e por aí vai. Aqui não há, o autor não se identifica inicialmente no texto. O primeiro versículo não é uma saudação do autor. Ele vai direto ao ponto que ele quer desenvolver. Então, ao longo da história da igreja, teve muita controvérsia sobre quem é o autor de Hebreus.
Só para dar para vocês alguns candidatos: Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, Priscila, Silas, Filipe o diácono, Clemente de Roma e até Virgem Maria. Já foi pensado que ela seria o autor, a autora, melhor dizendo, do livro de Hebreus. Tem uma frase boa de um pai da igreja, Orígenes, no terceiro século, que falou assim: olha, quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Então a gente vai começar com isso. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. E eu não vou ficar gastando energia em tentar resolver esse problema que não se resolveu até hoje na história da igreja. Tá bom? Mas a gente tem algumas informações no próprio livro que dão para a gente um perfil do autor. E aqui que eu quero explorar um pouquinho. Há uma série de impressões digitais que ele deixa ao longo do livro para nos ajudar a entender um pouco quem é esse autor e o que ele pretende fazer com essa carta. Então, esse é um gráfico que eu acho que pode resumir isso. Eu não quero que você guarde isso na sua cabeça, muito pelo contrário, é só para exemplificar. A primeira coisa que a gente pode saber dele é que ele recebeu o evangelho daqueles que o ouviram da parte do próprio Senhor. Ele é um crente de segunda geração. Ele não é aquele que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, mas recebeu isso dos apóstolos. Ele, portanto, é do círculo de apóstolos, ou conviveu muito de perto com eles. Segunda coisa importante, ele é um homem, porque ele usa formas masculinas no grego para descrever a sua mensagem, especialmente em Hebreus 11:32. Eu não vou ler, é só para mostrar que isso é também uma informação que ele nos dá. Então Maria não seria a autora do livro de Hebreus, por exemplo. Em 13:19, ele indica que ele está geograficamente longe dos seus leitores, embora ele saiba muito do que está se passando na vida deles. Então nós também sabemos que ele está talvez geograficamente longe dos seus leitores. Além do mais, ele é alguém que conhecia Timóteo. Veja aí, esse eu posso mostrar, verso 23 do capítulo 13 de Hebreus. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Ele tinha alguma relação de proximidade com Timóteo. Aí o pessoal usa esse texto para dizer: está vendo? Foi Paulo. Mas o problema é que é um cristão de segunda geração. Aí não dá para ser Paulo nessa posição. Então a gente tem alguns problemas relacionados com isso. E ele termina a carta dele com uma saudação. Veja aí o verso 25 do capítulo 13. A graça seja com todos vós. Quem é que usa muito essa saudação no Novo Testamento, irmãos? O apóstolo Paulo. Então também tem aqui um indício dele ser de algum grau influenciado com o apóstolo Paulo. Uma última coisa que a gente sabe sobre esse autor, esse homem que escreveu a Epístola aos Hebreus, é que ele é um homem de notável erudição e conhecimento do Velho Testamento. Ele é o melhor grego do Novo Testamento. Dos gregos que são utilizados nas epístolas do Novo Testamento, ninguém tem um grego tão apurado quanto o autor de Hebreus. Ele é um profundo conhecedor da cultura grega, da língua grega, e escreve um grego muito apropriado, muito adequado. Ele não só é alguém que conhece a língua grega, como também é alguém que conhece muito do Velho Testamento. Por isso que ele diz no verso 22: suporteis, porque o que eu vou fazer é um exercício bastante profundo, teologicamente falando, para que vocês compreendam a minha mensagem. E ele diz assim: o que eu escrevi foi resumido, hein? Se eu pudesse escrever de maneira mais ampla, eu teria muita coisa para dizer, mas eu resumi. Então às vezes o pregador precisa resumir, para não esgotar aquilo que ele tem para dizer e também não levar a plateia a perder o que ele tem para dizer. Então ele resume de uma maneira bastante adequada para ensinar a eles o que ele chama essa mensagem. Veja aí: irmãos, suporteis a presente palavra de exortação. Então ele chama o que ele tem para oferecer ao longo da epístola de palavra de exortação. A gente pode traduzir essa expressão como pregação escrita, sermão, exortação, encorajamento da qual a igreja não pode abrir mão. Alguém já disse que se você pegar Hebreus e ler ele por inteiro, leva mais ou menos 1 hora, 1h15, 1h30. Então, um sermão de 1 hora, de 1h30. Essa é a palavra que ele tem
para dirigir aos seus leitores. Ele, portanto, é alguém que de forma pastoral, vou usar essa expressão que é o Dia das Mães, de forma maternal, ele quer utilizar diferentes métodos para encorajar, instruir e exortar seus irmãos na fé. Então, é essa a informação que a gente pode ter sobre o autor da Epístola aos Hebreus. E quem são os seus leitores originais? Essa é uma carta escrita aos Hebreus. Eu não sei se você tem essa informação, mas o povo de Deus ao longo da história foi sendo identificado com nomes diferentes, né? Então, o primeiro nome, o nome mais antigo, por assim dizer, o nome mais amplo do povo de Deus é chamá-los de Hebreus. Há uma discussão sobre de onde vem esse nome. Uma possibilidade é que são os descendentes de Heber, que é um dos descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé. Então, os hebreus seriam descendentes de Sem, de Heber, e portanto aqueles que falam hebraico. Esse é o nome mais amplo, tá? Mas é uma segunda palavra que a gente usa muitos. O povo de Deus também são os israelitas. Israelitas são os filhos de Jacó. Jacó, que tem o nome dele mudado para Israel, antes ele chamava Jacó, seu plantador, e vira Israel, aquele que luta com Deus. Os descendentes dele são chamados de israelitas. Então preste atenção numa coisa: todo israelita é um hebreu, mas nem todo hebreu é um israelita. Mas é um outro nome ainda mais específico: judeus, que é uma das tribos do Jacó. Um dos filhos de Jacó chamava Judá, e a tribo dele foi formada pelos judeus. Então esse nome também é usado de maneira mais ampla para todo o povo de Deus. Mas lembra, os judeus são um grupo específico da tribo de Israel, das tribos de Israel, descendentes de Israel. Então, todo judeu é um hebreu, mas nem todo hebreu é um judeu. E nem todo israelita é um judeu também. Entretanto, a gente usa essas palavras de maneira intercambiáveis. Ok? Então, esse livro foi escrito para o povo de Deus que vivia no tempo do Novo Testamento e que é identificado na carta como aos Hebreus. E é importante a gente gastar um tempinho aqui para dizer que nós não sabemos muito sobre a data em que ele foi escrito. Há quem diga que ele foi escrito nos meados do ano 60 depois de Cristo. E o local, né? Onde é que essa gente está vivendo quando a carta foi escrita? Há uma referência aí no verso 24 do capítulo 13, diz assim: saudai todos os nossos guias, bem como também os santos, os da Itália vos saúdam. Então a gente também não sabe se essa expressão significa dizer se eles estavam na Itália, esses que recebem a carta, ou se o autor está em algum lugar e manda saudação para esse pessoal que está na Itália. Nós não temos essa informação também muito clara, mas o fato é que a gente sabe alguma coisa sobre a situação que eles viviam. E aqui eu quero gastar algum tempo. Lembra que acontece uma coisa no Novo Testamento, nos primeiros anos da história da igreja, em que os apóstolos, depois do Pentecostes, eles saem por toda a região do Império Romano, além da própria Palestina, né? E eles começam a pregar o Evangelho. Acontece que essa pregação tinha um foco inicial, que era ir até as sinagogas, pregar para os judeus. E quando os apóstolos pregavam o Evangelho para os judeus naquela época, e aqui eu estou usando a palavra judeus como sinônimo de hebreus, né? Só para você entender, essa pregação tinha basicamente duas respostas. A primeira é que alguns desses judeus se convertiam, se tornavam cristãos, e passavam a adorar Cristo e servir a Cristo com a esperança do próprio povo de Israel. Um outro grupo respondia de maneira contrária: judeus que não se convertiam, exerciam ódio, incredulidade e, mais do que isso, perseguição contra os apóstolos e contra os judeus que haviam crido no Evangelho pregado por aqueles apóstolos. Portanto, o que a gente tem aqui é que na prática um judeu naquele tempo, quando se convertia, corria o risco real de ser expulso da sinagoga, perder o emprego, caso ele trabalhasse em uma empresa de judeus não convertidos. Ele podia ser excluído do convívio social, podia ser perseguido, acusado, denunciado
pelos próprios patrícios judeus que não aceitavam a mensagem proferida pelos apóstolos. Olha, a carta, portanto, contempla exatamente esses judeus convertidos ao cristianismo. Eles, portanto, estão tendo que lidar com uma perseguição severa, dura, contra eles por terem abraçado a mensagem do Evangelho. A própria carta, do capítulo 10, do verso 32 ao 34, abra lá, vamos ler esse texto. Ela fala de judeus que estavam tendo que perder seus bens, serem presos, e alguns até haviam morrido por causa da mensagem do Evangelho. Versos 32 a 34 do capítulo 10 de Hebreus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Está vendo a situação deles? E o que essa perseguição estava produzindo na vida dessas pessoas? E aqui eu queria fazer uma observação importante. Essa perseguição que estava sendo então experimentada por aqueles judeus convertidos produzia na vida deles uma série de problemas, entre os quais eu vou resumir em 3. Primeiro é que a fé deles estava enfraquecida e o nível de interesse deles com as coisas de Deus estava muito baixo. Estava indo de mal a pior. A gente estava aqui brincando aqui nos bastidores que hoje a igreja não estava querendo dar muita resposta com amém. A gente falava amém e ninguém respondia. Eu sei que está todo mundo na expectativa do almoço lá no banho. Calma, vai chegar. Mas é um pouco isso, não havia entusiasmo neles. Eles não estavam mais interessados e não estavam mais tão dedicados a se entregarem para o Senhor. A Bíblia chega a dizer em Hebreus que muitos deles pararam de frequentar o culto regularmente. Muitos deles estavam não mais prestando atenção na pregação. Hebreus capítulo 2, verso 1. A não frequência do culto, Hebreus 10, 25. Então, o que está acontecendo, para usar essa primeira informação, é que essa carta está sendo escrita para judeus convertidos que estão com o coração sendo levado à incredulidade. É isso que eu disse ali. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Esse é o primeiro problema. Havia, portanto, um enfraquecimento da fé deles em Cristo. Segunda coisa que aconteceu, eles estavam desanimados. Hebreus usa essa expressão, né? Olha, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Significam o que essas expressões, né? Mãos descaídas é mão que está fraca, que não consegue segurar nada. Joelho trôpego é joelho vacilante, que não dá apoio para quem está de pé. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão, essa é uma figura de um crente desanimado, vacilante, covarde, medroso. Em vez de vocês já terem aprendido as coisas básicas do Evangelho, vocês não devem nem estar prontos ainda para aprender as mais avançadas. Hebreus 5,12. Eles, portanto, não querem compartilhar a mensagem do Evangelho com quem quer que seja, porque eles estão como que precisando de uma muleta, de um amparo. Eles precisam de alguém que os encoraje, porque estão desanimados. E a última coisa é que eles também estão vivendo um período em que eles estão experimentando confusão e pensando em desistir da fé cristã. Passa pela cabeça deles a possibilidade real de voltar atrás. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aqui eu quero gastar um tempinho para dizer uma coisa. A mesma perseguição que purifica a igreja é capaz também
de promover desânimo, confusão e dúvida na cabeça de muita gente. Lembra que o mesmo fogo que enrijece o barro, amolece a vela. Para lembrar o seguinte, a gente em geral pensa sempre naqueles cristãos e mártires, heróis da fé, que sobreviveram às perseguições, que se mantiveram firmes diante dela. Entretanto, a gente deve lembrar também que nós todos somos muito fracos, sujeitos ao desânimo, à dúvida e à confusão. Especialmente quando essa perseguição coloca em risco as nossas vidas, o bem-estar das nossas famílias. Hebreus está lembrando para nós que aqueles judeus convertidos viviam um tempo em que eles não estavam tão dispostos a entregar a sua própria vida por amor a Cristo, embora essa seja uma possibilidade real para eles. Eles estavam confusos. E eu não quero aqui fazer nenhum julgamento sobre a veracidade da fé deles, não é esse o meu ponto. Mas eles estavam confusos. E diante daquela perseguição e sofrimento, eles pensaram efetivamente em abandonar a fé. Então esse é o público original da carta aos Hebreus. Isso me leva então ao terceiro ponto. Qual é a estrutura dessa carta? Como é que ela está dividida? Como é que ela está organizada? A estrutura da carta é muito simples. Ela tem dois grandes blocos. Um bloco de instrução, que vem acompanhado de algumas exortações, e um grande bloco de exortação, que tem algumas poucas instruções. Então, para você entender, a primeira parte da carta, que vai do versículo 1 até o capítulo 10, verso 18, nós temos basicamente instrução. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Ele, portanto, está o tempo todo ao longo da carta instruindo os seus leitores para dizer o seguinte: vocês não devem voltar ao judaísmo, porque eu vou mostrar para vocês o que nós temos. O que nós, como cristãos, temos? Qual é a riqueza da glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E ele, portanto, durante toda essa primeira etapa da carta, vai mostrar para nós a mensagem triunfal acerca de Jesus. Ele é superior a todas as coisas. Ele é o divino sacerdote, o sacerdote redentor, o sacerdote apóstolo, o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno. A superioridade dele sobre todas as coisas inclui anjos, os personagens do Velho Testamento. A sua obra sacerdotal excede o sacerdócio levítico. Ele é perfeito com o seu próprio sangue, de uma vez por todas. Ministra num tabernáculo superior, penetra no Santo dos Santos e realiza o sacrifício perfeito pelo seu povo. Então esse é o ponto aqui. Ele vai instruir para que você saiba o que a gente tem. O que a gente tem? Quais são, por assim dizer, o conjunto de privilégios que a gente agora goza por causa de Jesus. E a segunda parte do texto é uma consequência disso. Olha, por você ter o que você tem, por possuir tal sumo sacerdote, aproximemo-nos, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Você entende o que ele está fazendo? Ele está, portanto, mostrando que, por termos o que nós temos, não dá para se comportar de outra maneira que não seja essa. O que ele espera que a gente faça como resultado dessa informação que ele nos dá? Irmãos, mantenham-se firmes. A confissão da esperança de vocês não pode vacilar. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 23. E a gente tem então na segunda parte, que vai do verso 19 até o capítulo 10, verso 19 até o capítulo 13, verso 25, a segunda parte da carta. O argumento que ele tem pode ser resumido nisso aí. Queria que você lesse comigo esse argumento que ele vai desenvolver ao longo da carta. Vamos lá? Quem voltar para o judaísmo estará trocando o melhor pelo inferior, o superior por aquilo que está abaixo, o que permanece pelo que já passou. A glória do Evangelho pelas sombras do judaísmo seria um retrocesso, um passo para trás, e ninguém poderia
restaurados. Então eu queria, obviamente, aproveitar para dizer que judaísmo aqui pode ser amplo, cara. Judaísmo é o caso dele. Se você voltar para qualquer outro lugar que não seja Cristo, você está indo na direção oposta, está indo para trás. E aqui eu posso incluir ideologias políticas, outras religiões, posso incluir aqui fama, sucesso, dinheiro, seja o que você queira colocar nesse lugar. Qualquer coisa que não seja Cristo vai levar você para trás. Você vai estar trocando o que é melhor pelo inferior, o superior pelo que está abaixo, o que é permanente pelo que é passageiro, o que é glória para aquilo que é sombra. Esse é o argumento dele. E preste atenção numa coisa: esse argumento é construído na carta de uma maneira muito inteligente, muito adequada. Quero que você, quando ler o livro de Hebreus, preste atenção nessas expressões. Por exemplo, ele usa palavras centrais que apontam para o seu argumento, que são melhor, perfeito, superior, eterno, celestial. Lembra que essas coisas são o que você tem. É sempre melhor, é sempre perfeito, é sempre eterno, é sempre celestial. Ele também tem tópicos centrais. Tópicos centrais, coisas que ele quer que a gente perceba. A promessa de que Deus é em Cristo aquele que é a revelação maior e final de Deus. Nós lemos nessa manhã Hebreus 1, de 1 a 4. Ele quer que a gente olhe para a pessoa de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará pelo seu povo. Ele é a revelação maior e final de Deus. Ele é muito maior do que a antiga aliança. Ele fala também dos pecados, das consequências da apostasia e da desobediência. Ele fala de fé verdadeira, de provação, de disciplina, e como a gente pode medir o nosso crescimento espiritual. Então há tópicos também que ele quer que a gente compreenda ao longo da série de textos, mensagens que ele tem para nós: Cristo, aliança, apostasia, fé, disciplina, crescimento espiritual. E por fim, ele também faz uma série de contrastes. Contraste é um negócio muito importante na maneira como Hebreus está construído. Ele quer que a gente perceba as diferenças entre Jesus, o Filho de Deus, e os anjos, entre Jesus e Moisés, o descanso de Canaã e o descanso eterno de Deus, o sacerdócio de Arão, Levítico, e o sacerdócio de Cristo. O que significa o sacerdócio de Cristo ser segundo a ordem de Melquisedeque? Esse é o tema mais fácil da carta. Vai ficar com o nosso teólogo Júnior. Não é isso? O texto mais fácil da carta, Melquisedeque, uma figura que só aparece no Velho Testamento e depois de novo em Hebreus. Você vai entender isso aí, irmão. Esse contraste. Vai entender também o que é infantilidade espiritual e maturidade espiritual. Ele vai desenvolver a ideia de apostasia e perseverança, sacrifício do Antigo Testamento e sacrifício de Cristo, fé e visão, Monte Sinai e Monte Sião. Então há muita coisa para a gente estudar, muito assunto que nos interessa, muito tema do qual a Bíblia vai nos dar respostas muito importantes para a nossa própria vida. Portanto, as figuras que estão no painel ali, você pode ver, são uma tentativa de reduzir, resumir, apresentar em imagens esse conjunto enorme de temas que ele vai desenvolver ao longo da epístola. Então preste atenção nas palavras centrais, nos tópicos centrais e nos contrastes centrais. Nossa esperança, enquanto formos pregando em Hebreus, é que ao final das exposições você esteja sendo levado pelo Espírito Santo a compreender essas coisas e, mais do que isso, aplicar elas na sua própria vida. Então, agora, deixa eu fazer um pedido. Ore por você mesmo, mas ore pelos pregadores também. Ore por você mesmo para que você esteja disposto a aprender essas coisas de verdade. Que você esteja vindo a esse lugar ao longo dessa série de pregações como alguém que precisa ser instruído, exortado, alimentado, fortalecido pela palavra do Senhor. E à luz do que a gente tem experimentado aqui em nossa igreja, em outras séries, eu quero crer
que Deus falará de maneira muito clara aos nossos corações à medida que cada texto for sendo considerado. Isso me leva então ao meu último ponto. Depois de ter falado um pouco sobre a autoria, o público original e a estrutura da carta, eu quero terminar chamando a sua atenção para o grande tema da Epístola de Hebreus. Então, assim, é muito difícil, tá, irmãos, calcular a importância dessa carta na nossa vida. Olha, é difícil descrever quanta coisa importante Hebreus tem para nos ensinar. Eu dei para você aqui um panorama muito geral, mas aproveitar o Dia das Mães para dizer que Hebreus é uma mãe que nutre os seus filhos com muita coisa importante. Da mesma maneira que as mães são importantíssimas para ensinar a piedade cristã aos seus filhos, o autor de Hebreus ele reúne um conjunto de elementos aqui que produz um efeito de crescimento, de compreensão, de uma vida mais plena no Evangelho. Eu tenho muita saudade da minha mãe. Minha mãe faleceu no ano passado, já é o segundo ano que eu vivo Dia das Mães sem a minha mãe viva. Mas eu guardo no coração muita gratidão pela vida dela, por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela me fez enxergar, pelas noites mal dormidas dela em função do meu bem-estar, 5 filhos para criar, uma diarista que tinha que trabalhar muito para poder botar o pão na mesa. Meu pai teve muitos problemas na vida, em termos pessoais, na qual a minha mãe segurou uma barra violenta. Sou muito grato a Deus por ela. E de fato esse livro é um pouco isso. Ele é uma mensagem repleta de amor de mãe. Amor repleto de coisas importantes, que às vezes são ditas de maneira muito dura. A minha mãe era muito dura às vezes. E tinha que ser. Aquela mãe que fala, tá rindo de quê? Eu sou dentista. Não é isso? Tá rindo de quê? É aquela coisa, quem não te conhece é que te compra. Teologia e filosofia e psicologia da mamãe. A ideia é que esse livro é um pouco assim, ele pega a gente pelo colarinho e chama a gente à responsabilidade. Não deixa a gente viver como filho de maneira irresponsável e sem compromisso com as verdades que abraçamos. Então o livro de Hebreus tem muita coisa para nos ensinar e eu queria que você guardasse isso. Mas quais são assim alguns temas que ele desenvolve só para você perceber a importância dele? Por exemplo, você tem dificuldade com o Velho Testamento? Entender o Velho Testamento? Já leu Levítico e não entendeu nada que está lá? Hebreus vai te ajudar. Hebreus é, por assim dizer, o melhor comentário do Velho Testamento. Aqueles rituais que parecem para a gente muito complexos, difíceis, do livro de Levítico, serão esclarecidos agora por nós a partir de Hebreus. Segunda coisa, você está em dúvida do que Cristo está fazendo hoje pela sua igreja? Vejo cristãos que estão confusos quanto a isso. O que Cristo está fazendo agora? Hebreus nos fala disso. Ele é o sumo sacerdote que agora está à destra de Deus, intercedendo por nós, protegendo, suprindo necessidades, treinando a gente para no futuro vivermos eternamente na glória celestial. Terceira questão que eu podia trazer: você se cansou da vida cristã? Está cansado da caminhada cristã? Está achando que vale a pena voltar atrás? Nesse ponto, Hebreus é bastante penetrante. Bastante penetrante. Ele, por exemplo, diz para a gente: talvez o seu problema seja mais grave do que você pensa. Talvez você não seja nem crente verdadeiro ainda. Você talvez não tenha nem nascido de novo. Portanto, quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento na cabeça, Deus diz que uma possibilidade real é que você talvez não tenha nem sequer nascido de novo. Não foi regenerado pela obra do Espírito Santo ainda. Segunda possibilidade é que talvez você seja alguém que está apostatando da fé. É isso, irmãos. A apostasia é um tema muito comum em Hebreus. Ou ainda, você esteja flertando com o mundo, se desviando da fé simples do Senhor Jesus, porque você está inclinado a desprezar a glória incomparável da pessoa de Cristo, da obra incomparável dele no Calvário, imaginando que
Jesus tem para oferecer para você é muito pouco se você compara isso com o mundo, com as ideologias, com as demais religiões. Portanto, Hebreus está muito interessado em colocar a gente no prumo, dizer para nós onde nós estamos, o que nós temos, e por que não vale a pena abrir mão disso em função de qualquer coisa que você tem. Então me permita dizer aqui que o grande tema dessa epístola é essa frase que saiu e que a gente vai perseguir ao longo das exposições. Hebreus nos mostra a loucura de voltarmos atrás para a vida que levávamos anteriormente, porque as bênçãos maravilhosas e incomparáveis encontradas em Cristo não podem ser achadas em mais ninguém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Entendeu? O que a gente tem então para considerar como a parte final aqui? Eu termino com isso. Faça só essa aplicação para nós. O que Deus vai fazer então de várias e várias formas e muitas vezes é dizer aquilo que está em Hebreus capítulo 12, verso 2. Considera a Cristo. O Stuart Olyott, que é um pregador, acho que escocês, que escreveu um livro sobre Hebreus, ele diz uma coisa muito importante para a gente. Guarde isso no seu coração. O antídoto para toda enfermidade espiritual é uma melhor visão de Jesus Cristo. Ele é o remédio que cura todos os nossos problemas espirituais. Você entende o que ele está dizendo? Um olhar mais claro acerca de Cristo resolve todos os nossos problemas espirituais. A última vez que a gente teve o evento com os embaixadores do rei e os homens, fomos jogar futebol no campo, e um menino veio para mim dizendo assim: pastor, tudo feliz, assim, todo entusiasmado. Falei: caramba, o que houve? Eu vi o senhor na TV. Eu te vi na TV. É o senhor mesmo? Falei: calma, peraí. Expliquei para ele por que eu estava na TV. E ele estava muito empolgado com essa informação de que ele tinha me visto na telinha, na TV. Eu quero que você guarde é o seguinte: em Hebreus está acontecendo algo muito semelhante. O Senhor Jesus Cristo está sendo apresentado para nós em uma tela de HD, em alta definição. Jesus está sendo apresentado para nós de uma maneira que a gente consegue enxergar mais claramente quem Ele é. O resultado disso é que a sua vida se enche de um desejo profundo de adorá-lo, de servi-lo e de viver para a glória dele. O antídoto de Hebreus é: enfoque a sua vida na exaltação de Cristo em toda a sua glória, em toda a sua dignidade, em toda a sua beleza, em toda a sua majestade. Maravilhe-se da majestade do ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Reflita na divindade, na unidade, na obra sacrificial dele. Olhe para ele como ele é apresentado em Hebreus para nós. E à medida que você fizer isso, você vai concluir que ele é superior a todas as coisas. Amado, superior e melhor do que o que o mundo inteiro tem para nos dar. Bota isso no seu coração, na sua cabeça. Jesus é muito melhor do que dinheiro, do que drogas, do que fama, do que sucesso, do que futebol, do que sexo, do que poder, do que casamento, do que família. O amor dele é incomparável. É superior a qualquer outro amor nessa vida, inclusive o amor de mãe. Me desculpa aqui dizer isso hoje, né? Mas até o amor de mãe fica numa categoria inferior. Ela é um meio que ele usa para, inclusive, manifestar o amor dele por nós. Mas o amor dele é sem paralelos. E à medida que você vai conhecendo melhor o que você tem nele, à medida que você cresce nessa compreensão, você jamais pensará na possibilidade de abandoná-lo. Jamais! Desejos loucos de retornar para qualquer outro lugar desaparecerão da sua vida. Você nunca mais se sentirá desapontado por ser um seguidor de Jesus, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Que Deus nos livre, irmãos,
da loucura e da frieza de ter tamanho tesouro e vivermos como mendigos. Deus nos livre de desprezarmos a mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo a nosso favor. Que essa série de pregações nos faça ouvir com mais atenção a voz do Senhor Jesus, obedecê-lo de maneira mais fiel e ter um coração muito alegre e feliz para viver para a glória de Deus. É por isso que a gente precisa dessa carta. É por isso que a gente vai começar então uma série de pregações no livro de Números. Nessas horas, vamos falar com o Senhor, com base no que a gente ouviu. E pedir que Ele então nos dirija nessa série de pregações. Pai Santo, Pai de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que começamos agora é uma tarefa impossível para nós, se ela não vier acompanhada da ação soberana do Teu Santo Espírito. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Por isso eu te imploro, faz isso a partir de agora em nossas vidas. Queremos submeter a nossa vida à Tua palavra e deixar que ela seja esse bisturi que molde, revele, produz exortação, instrução, arrependimento, fé, compreensão maior da pessoa e da obra do Filho Jesus. Essa é que nós te imploramos, em nome de Cristo. Amém. Eu quero terminar com um vídeo, é um vídeo que resume